A gente está próximo de chegar a 19 milhões de bitcoins e o máximo são esses 21 milhões. E como ele é um sistema aberto, transparente, é impossível alguém tentar burlar a regra de criação de bitcoins e criar mais. Um hacker é impossível? Já tentaram trilhões de vezes e não conseguem porque ele é um sistema onde há uma auditoria constante. Porque como é que funciona a... Descentralizada essa auditoria? Total, descentralizado. Como é que funciona a criação de bitcoins? Quando o chamado minerador, aquele cara que provê força computacional... Que dá o computador dele ou os computadores... Para validar a transação e registrar no blockchain, nesse livro contábil, ele ganha como recompensa novos bitcoins. Mas essa taxa de recompensa, ela foi definida lá no início do sistema pelo Nakamoto. E foi definido em 50 bitcoins por bloco de transações, que cai pela metade a cada 4 anos em média, até chegar aos 21 milhões. Portanto, hoje nós temos essa recompensa, que já caiu 3 vezes pela metade. Então hoje a recompensa é de 6,25 bitcoins por bloco. Então, por exemplo, o minerador agora vai registrar o bloco dele na rede e ele quer dar uma desperto. Cara, ninguém tá olhando aqui, eu vou botar a recompensa de 12 bitcoins. Vai que passa. E aí transmite o bloco para a rede. Ó, pessoal, tá aqui o meu bloco de transações, tá aqui as transações, tá aqui a minha recompensa, 12 bitcoins. Todo mundo vai ver aquele bloco de transação e vai ver, opa, 12? Ah, é 6,25 a regra. Mudou, Esquece. Aquele bloco vai ser rejeitado, não vai passar, o minerador vai ter desperdiçado força computacional, energia elétrica e ele não vai ganhar a recompensa. Então vai ser um gasto inútil para ele e outro minerador vai ganhar aquela recompensa. Entendi. Porque essa auditoria ela é constante. Por isso que não se pode burlar essa regra e por isso que é um ativo escasso. E eu diria que ele é até mais escasso que o próprio ouro, que as próprias moedas fiduciárias, as moedas nacionais, porque essa verificação ela acontece em tempo real. Pô, ouro, que a gente sabe que é escasso, mas a gente não tem na vírgula certeza das reservas de ouro em existência. Claro. Pode ter ouro em meteoro, que hoje não é econômico minerar, mas talvez no século que vem seja. E aí descarrega quilos e quilos de... E desvaloriza o ouro. Mas aí eu vi um vídeo seu falando que ninguém vai ficar rico com criptomoeda, com Bitcoin. E aí eu acho que vai escorrer uma lágrima do Paquito agora quando você contar essa história pra ele, porque ele tá crente que vai ser rico e vai comprar o podcast aqui com esse dinheiro. Porque ele foi o ano passado, né, que você investiu? Foi. Comecei a investir ano passado. O que você comprou? Ano passado eu comprei, 50 conto de Bitcoin. Nossa, hein? Não, mas entrou agora pesado, hein? Agora que eu tenho um salário, eu tô investindo... Mas 50 mil ou 50 reais? 50 reais, tá né? Bom. Não tinha emprego, né? Tá bom. Pô, eu tava aqui... Eu também, falei que 50 mil, olha só. Cara, então... Esse foi um vídeo que eu publiquei no meu canal, foi em 2017. E até o objetivo foi dar um alerta pro pessoal, porque eu estou estudando essa tecnologia, o Bitcoin, desde 2013. E realmente com o objetivo de entender como funcionava, quais eram as implicações, será que tinha futuro, não tinha, era uma afronta às moedas estabelecidas, não era, enfim, tentar realmente que impactos poderia ter na sociedade no futuro do dinheiro, da economia. Mas a gente foi notando que ao longo do tempo foram surgindo muitos golpistas, golpes de pirâmide que usavam o Bitcoin como isca para atrair as vítimas. Dá um exemplo assim, como que era o golpe? Invista seu Bitcoin comigo, eu vou investir para você, eu vou operar em alguma corretora, fazer um trade, vou girar esse Bitcoin e te prometo um retorno completamente absurdo. Tá. E aí depois você vai receber essa remuneração. Mas manda para mim o Bitcoin, eu te garanto isso. Sumia com o Bitcoin do cara, claro. Sumia. Assim, então, esse é o mais fácil de explicar, mas tem vários desses tipos que prometem algum tipo de retorno. Ou às vezes não promete, mas divulga que eles estão ganhando tantos X de retorno, e é sempre um retorno incompatível com a maior parte dos investimentos que existem na economia. Então, hoje a taxa de juros está rendendo 11,75%. A taxa de juros da economia brasileira, a taxa Selic. Ao ano. Aí os caras oferecem, não, isso aqui vai dar 15% ao mês. Cara, não dá. Ou vai ser 1% ao dia. Porra. Então, mas o pessoal acaba sendo atraído por isso. É que a gente ouve as notícias, vale 1 milhão, vale não sei o que. E aí, qual era o problema que eu vi naquela época? Que tinham vários surgindo, vários desses golpes, e eu fiz um alerta, pessoal.
cuidado, porque nessa expectativa de ter um retorno absurdo com Bitcoin, etc., e rápido, ficar milionário da noite pro dia, vocês podem acabar ficando pobre da noite pro dia. Então, muito cuidado. Então, foi um vídeo de alerta que eu fiz. Espero que tenha salvado algumas pessoas. O objetivo não era dizer, o Bitcoin não tem potencial nenhum, vai cair. Não. Era realmente um título chamativo para o pessoal entender os riscos desses golpes. Sim. Esse era o objetivo. Infelizmente, cara, esses golpes, um desmorona, na semana seguinte surgem outros. Cara, é uma praga. E é preciso dizer, não é... Isso não acontece apenas com Bitcoin ou criptomoedas. Acontece com o mercado de ações, às vezes, de imóveis, qualquer outra coisa. Então, a isca como muda. O Bitcoin é uma coisa tão difícil de entender. Exato. Então é meio... É fácil usar como isca. Pô, tá subindo. Ninguém entende como é que é. Ah, mas eu sei, eu vou te dar retorno. Acabou de falar de um, você viu o que aconteceu? Então era uma isca fácil para atrair vítima. Entendi. Mas dá para ficar rico com Bitcoin hoje em dia? Agora a pergunta. Eu diria o seguinte. É um ativo que ainda tem um bom potencial de valorização. Mas você pegaria que eu quero dizer com carro, isso? você venderia o seu carro e colocaria no Bitcoin para tentar daqui 1 ano, 2 anos dobrar, triplicar isso daí ou não? Eu acho que tem que ter cuidado. Porque hoje o Bitcoin já se valorizou bastante. Para colocar em perspectiva, dar uma noção de tamanho. Hoje o Bitcoin vale... Hoje de manhã estava $44 mil um Bitcoin. $44 mil. O valor de mercado total, se a gente pegasse todos os Bitcoins em circulação, aqueles quase 19 milhões, multiplicando por esse preço... Tem uns perdidos também, não tem uns perdidos? Tem, vários. Então... Se estima que 20%, de 15% a 25% esteja perdido. Ou inacessível. Não tem como ser acessado. Depois eu explico como é que acontece. Mas então, o valor de mercado total já está na casa de centenas de bilhões de dólares. Não é pouca coisa. Isso é mais do que uma Petrobras, mais do que uma Vale. É um valor relevante. Então imaginar que o Bitcoin, a partir de agora, vai duplicar de valor nesse ano. Então vai para $80 mil. Depois vai para 160 no ano seguinte. E depois 320. Depois 640. Irreal. Assim, ele vai ter algum limite de preço que ele vai se estabilizar. Então não dá para esperar o Bitcoin eu vou colocar e vai multiplicar por 1000% em um ano. Não vai acontecer isso. Não vai. Pode acontecer com uma outra cripto pequenininha? Pode. Como pode acontecer com opções de empresa no mercado financeiro tradicional. Então tem muito mais risco, por isso tem mais retorno. Risco e retorno sempre andam de mãos dadas. Mas então é importante pensar no Bitcoin como mais um ativo numa carteira. Para variar. Exato. Para diversificar a carteira. Diversificar. E o lance de perder isso daí? É a chave que eu perco e aí... Pois então, como é que funciona o sistema, né? A forma que você tem um Bitcoin, você tem a propriedade, é por meio de uma carteira digital. Então o Bitcoin ele está na sua carteira digital. Mas na verdade ele não está na sua carteira digital. O que você tem na carteira é uma senha que permite com que você transfira o Bitcoin para outra carteira. Ah, tá. O Bitcoin está registrado no blockchain, que é esse livro contábil. E só lá. E todos os usuários têm uma cópia desse blockchain nos seus computadores. Mas na sua carteira... Ele fisicamente não está em lugar nenhum, né? Está nos computadores. É isso aí. Mas então a carteira tem a senha apenas que permite que você acesse. Então qual é o problema que o pessoal acabou Além de tendo? mim, ninguém tem uma senha para se eu perder. Perdi minha senha, me ajuda aí. Cria outra. Não tem o saque lá, o pessoal, reseta minha senha. É como você pegar a nota de chama o cara lá? O criador? O Satoshi Nakamoto. Satoshi não tem um telefone para falar com ele. Não tem. Mas então essa senha que dá acesso ao seu Bitcoin. Então se você perde a senha, não tem como reaver. O cara morre sem passar para alguém. Caramba. Por isso que é importante, quando você usa uma carteira de Bitcoin, faça todos os passos de segurança. Então a senha que fica guardada dentro do software da carteira, isso pode estar no telefone móvel, pode estar numa espécie de pendrive, que é uma carteira em hardware, pode estar no computador. Tem vários níveis de segurança e sofisticação de carteira hoje em dia. Desde as mais seguras às não tão seguras, que seria no celular. Mas você tem que fazer os passos de segurança para não ficar sujeito a esse problema. Então, um deles é anotar o que se chama que é a passphrase, ou a frase mestra, que são 12 palavras, 12 ou 24 palavras, depende do software de carteira. E essas palavras você anota num papel ou em algum outro dispositivo que não seja facilmente apagável e guarda fisicamente em algum local. Tá.
Essas 12 palavras permitem Garante. que você restaure a carteira em qualquer outro software. Então, por exemplo, tá. você tem a carteira no telefone móvel, Tá. recebeu bitcoins lá, tá a senha lá dentro, fez a segurança com as 12 palavras, anotou num papel, botou no cofre da sua casa. Perdeu o telefone móvel, roubaram, apagou, deu Mas pane. esse cara que pegou o telefone consegue acessar minha carteira? Se ele tiver a senha, consegue. Se Essa tiver de o 12 palavras? Não. Se ele tiver o PIN do seu telefone e conseguir entrar no software da carteira, aí ele consegue abraço. acessar. Ixi, Isso sim. Então é importante usar algum outro PIN também É. dentro do software da carteira. entendi. Mas digamos que você perdeu o celular, não foi roubado, Tá. apagou, deu pane. Com essas 12 palavras, você instala um novo software e restaura a carteira e tudo segue o baile sem nenhum problema. Então você tem formas de ter uma segurança para não ficar suscetível, E cara, esse- perdi, Mas esse pronto. dinheiro que perdeu é como você falou, como se rasgasse nota, não tem como ter de novo. Não tem como Isso reaver. é bom ou ruim pra criptomoeda? Eu diria que faz parte do sistema. É uma característica que não tem Só como sobe funcionar. o preço dele, É só como- aumenta o valor. Exato. Em termos de impacto econômico, é isso. É uma doação para o restante da rede. Ah, entendi. Diminuiu Ela a oferta. é. E ficou mais escasso. Cara, é difícil pra gente imaginar, né, como funciona o cripto. Alguém inventou uma coisa e a gente acredita que ele inventou e isso vale alguma coisa. E já tem gente recebendo isso? Dá pra eu pagar o quê com criptomoeda? E hoje em dia já dá para pagar muita coisa. Você pode pagar para mim se quiser que eu aceito. iFood? Aceita? Tem diretamente não, o iFood não. O Mercado Pago aceita. Mas O você Mercado aceita o Pago quê? até vende. Você falou que aceita o quê? Cara, se quiser me convidar para palestrar em algum evento, Dá pra eu, pagar? eu aceito ser remunerado. É mesmo? Sim, claro. Eu passo aqui a minha conta e digo, ó, transfere para cá. E qual é a conversão que você faz? É do dia? É que nem Sim, dólar? Existe uma sim. conversão do dia? Você tem, como é um mercado já bastante sofisticado, você tem as plataformas de negociação do Bitcoin e demais criptomoedas. Então, o preço de um Bitcoin, cara, está sendo negociado a cada fração de segundo, Ah, é? no mundo inteiro. Assim, gira bilhões de dólares dia. Você cobra 10 mil reais a palestra, eu já vou saber quanto que custa em Bitcoin. Exatamente. Isso. Ah, que doideira. Então, o preço de mercado está aí na tela, entra no celular agora, você vê o preço. Pô, que interessante. Então, mas Tem cada vez mais estabelecimentos aceitando? Ou é muito lento isso ainda? não, já surgiram vários. Ainda sai crescendo o número de plataformas, a gente chama que são as exchanges ou bolsas de negociação. Isso segue crescendo. No Brasil temos algumas, lá fora também. Na B3, que é do mercado tradicional, a gente não tem Bitcoin diretamente, mas tem ETFs, que é fundo negociado em bolsa, os Exchange Traded Funds. Os tokens lá? Não é token, é diferente. O ETF é um fundo negociado em bolsa. Como se fosse uma ação de empresa. Eu colocando meu conhecimento aí. Aprendido ontem aí, mas não deu certo. O token é um tipo de criptomoeda. É, A criptomoeda é um token, que é um registro no blockchain. entendi. Que mais? Então, são mercados bem avançados hoje em dia. Realmente, a gente tem mercado de futuros, contratos futuros lá fora, que negocia em empresas tradicionais que têm centenas de anos nos Estados Unidos, como a Chicago Mercantile Exchange. Então não é mais... Se a gente estivesse fazendo esse podcast 10 anos atrás, cara, a gente estaria falando de negócio de nicho, de geek, super. de hacker, de crime online, do deep web. Cara, não. Já não é mais isso. Hoje em dia é muito mainstream. É muito. Agora, unindo essa questão do Bitcoin com o Telegram que você falou, a gente tem um caminho de fugir cada vez mais do governo e ter liberdade, Sim, e o governo correndo, querendo controle. Sempre vai ter isso. sem dúvida. E a gente já teve essa discussão aqui de se vai chegar um ponto que o governo falar, tá, eu vou controlar esse negócio de alguma forma. Com qualquer desculpa. Ah, estou cometendo crime com isso, como Claro. o Telegram. O governo... Você acredita que pode ser um dia que o governo vai querer controlar o Bitcoin como outra coisa qualquer? Ele já Taxar? tem... Isso já faz. Já faz? Sim. A tributação já tem incidência há bastante tempo. No Brasil, lá fora, isso já é passado. O que os governos podem fazer é regular as empresas que lidam com esses ativos, com essa tecnologia, é regular as pessoas ou os usos. Então, quer usar como investimento? Ah, comprei agora a X, vou vender ano que vem, espero que vá ter um lucro. Tem um lucro, tem imposto de renda. Assim como tem ação,
tem em Bitcoin e em criptos também. É um ativo como outro qualquer. Quer receber na venda dos produtos da sua empresa? Não tem problema. Pode receber pagamento em Bitcoin, mas o imposto, seja um ICMS, um ISS ou qualquer ele que seja, tem incidência sobre o produto à venda. Se você receber em cascalho, em cadeira ou em Bitcoin, não importa. Tem que pagar imposto sobre aquilo. Então não tem nenhuma isenção tributária por operar com cripto. Além disso, essas exchanges, que são empresas devidamente estabelecidas, com CNPJ, que provêm uma plataforma de negociação, já tem regulação para elas e até bem restritiva no Brasil. A Receita Federal soltou uma instrução normativa número 1888 em 2018, que ela exige que essas exchanges domiciliadas no Brasil reportem mensalmente à Receita Federal praticamente a base de dados todas. Assim, o que aconteceu, o CPF comprou, o que vendeu, quanto lucrou, quanto perdeu, tudo. Então já tem muita informação sendo reportada para as autoridades. E demais órgãos já estão sabendo, já tem ciência de como funciona. Polícia Federal, Ministério Público, assim, já está muito disseminado. Assim. Então, não é mais algo obscuro que ninguém sabe como é que está funcionando. Isso do lado de regulação. Outra forma que o governo regula, em países que tem mais restrição de capitais, que é controle de capital, não pode mandar dinheiro para fora sem reportar ou tem um limite. Entendi. Tipo a Argentina hoje e o Brasil do passado. Só pode mandar X mensalmente para fora. Aí o governo tem algum controle e impede dessas empresas executarem uma transferência em seu nome. Então tem formas do governo regular as empresas e alguns usos. Mas impedir a rede de operar e dizer, Bitcoin não quero que funcione. Isso Para não pode. a rede agora. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ou quem tá usando fala que você é um fora da lei. Vou criminalizar. Vou Se você criminalizar. tem Bitcoin, você é um criminoso. O governo tem que provar que você tem, para conseguir te criminalizar. Provar que você tem Bitcoin não é tão simples hoje em dia. Você pode ter comprado de alguém, você pode ter transferido para outra pessoa, já não está mais na sua carteira. Então essa comprovação de que você tem a propriedade de um Bitcoin é difícil de fazer na prática. Então, digamos que é um ativo que poderia sobreviver no mercado paralelo mais facilmente. E claro que depende de cada um querer correr um risco, né? Então, dependendo do nível... O que eu imagino? Se chegarmos a esse ponto de uma criminalização direta, como aconteceu com o ouro nos Estados Unidos, é um sinal de que a coisa vai ter degringolado tanto que é bem possível que as pessoas queiram correr risco e dizer, quer saber? Azar. O controle tá tão proibido grande. ter? Tá bom. Prova. Não tenho. Prova. Prova você que eu tenho. Tô dizendo que eu não tenho. É como foi no passado no Brasil. Comprar dólar, teve vários momentos da história brasileira em que tinha limite. Você não podia comprar o que queria, não podia transferir para fora, não podia tirar para fora. E o que o pessoal fazia? Foda-se. Preciso, é meu patrimônio, minha poupança, é a saúde da minha família. Escondia dólar em casa. Verdade, cara. Então, dependendo do nível de opressão financeira, assim, de situação econômica, cara, a desobediência civil vai ser a norma. É proibido? Tá bom, não tenho. O governo diz que você tem. Então prova.